Cristo, amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, na semana retrasada, no domingo retrasado, na semana passada teve eleições, nós decidimos por bem não fazer a escola bíblica no domingo passado, né? Mas só que essa escola bíblica nós vamos dar um jeito de repor ela numa segunda-feira à noite, depois nós vamos repor, porque no mês de janeiro nós já vamos entrar certinho, para poder entrar certinho na lição, amém? O que acontece, irmãos? A próxima lição, a próxima revista que nós vamos estudar sobre pneumatologia, sobre a doutrina do Espírito Santo, amém? No mês de janeiro vai ser algo grandioso. O livro de Jó também é bom demais, né? Hoje nós estamos na lição de número 7, nessa semana, no caso, seria a lição de número 8 já, mas hoje nós estamos um pouco atrasados, vamos entrar na lição de número 7, que traz por tema a teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto, amém? Vamos lá, textual: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão, amém? Jó, capítulo número 8, versículo de número 4. Verdade prática, nossa verdade prática. A existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto, amém? Leitura bíblica em classe, Jó, capítulo de número 8, versículo de número 1 ao 4, Jó 18, do 1 ao 4 e 25, do 1 ao 6, amém? Diz assim: a fala de Bildade é uma fala pequena, ele não prolonga muito, mas o que ele fala, praticamente em partes certo, assim como ele faz, em partes é certo, sendo que ele usou de maneira errada, amém? Então respondeu Bildade Suíta e disse: até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? 3. Porventura, obedecerá a Deus de direito, obedecerá a Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Amém. 25. Então respondeu Bildade ao suíte e disse: Com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem números os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante a Deus, e como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem que é um verme, e o filho do homem que é um bicho. Amém. Oremos ao Senhor, amém? Ó Deus querido, Deus amado, Deus fiel, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos orar ao Senhor, queremos bendizer, exaltar, meu Deus, a tua santa presença. Ó Pai, eu quero pedir ao Senhor, ensina-nos, ó Pai, um pouco mais da tua palavra, queremos aprender a palavra do Senhor, ó Pai, para a glória do teu santíssimo nome. Meu Deus, é que nós oramos, ó Pai, que nós bendizemos, exaltamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém? O nosso objetivo geral aqui é mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava Bildade. Então, o pensamento de Bildade com respeito a Jó é que Jó ele estava com um pecado oculto. Amém?
esse era não só de Bildade, mas dos seus amigos, né? Que ele estava com um pecado oculto. Objetivo específico. Primeiro, destacar o argumento de Bildade que contrastava o pecado com o caráter santo e reto de Deus. Explicar a concepção de Bildade que associava o pecado à quebra da moralidade religiosa e esclarecer a argumentação de Bildade que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. Eu já vou, desde já, eu quero explicar cada um desses pontos. Em cada ponto, cada texto que nós lemos, tanto de Jó, capítulo de número 8, versículo número 4, Jó 18, 1 ao 4, né? 25, 1 ao 6, amém? O que está querendo dizer nesses textos? No primeiro texto, o irmão está querendo dizer assim, o argumento de Bildade que contrastava o pecado com o caráter santo e reto de Deus. Sabe que por fim, Bildade, ele estava querendo dizer, né, que Deus, por fim, ele colocou como se Deus estava sendo injusto. Jó, se você realmente é tão santo e não tem pecado da forma que você está, você se coloca, diz que não pecou perante Deus, então Deus é injusto, né? Ele estava colocando, por fim, ele estava colocando essa tese, né? O tópico 2, a concepção de Bildade que associava o pecado à quebra da moralidade religiosa. Então, nesse segundo tópico aqui, ele estava dizendo que Jó estava quebrando a tradição, que quando a pessoa quebra a tradição religiosa, então ele pode pagar, né, pagar um preço, né, pelo seu pecado. E depois ele usou o mesmo argumento que Elifaz usou, por fim. Ele colocou que Deus ele é um Deus transcendente. O que é um Deus transcendente? Um Deus transcendente, irmãos, no pensar, no caso dos deístas, né, é um Deus que é grande, é majestoso, é soberano, né, que está acima de todas as coisas, mas que não tem um relacionamento com o homem. Já nós que somos teístas, né, nós acreditamos que existe um Deus que é grande, poderoso, majestoso, soberano, mas que tem um relacionamento conosco. Amém? Então, eu só expliquei aqui mais ou menos para os irmãos não ficar perdidos à medida que nós formos estudando. Amém? Vamos lá. Nesta aula, estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade, né? Veremos que ela apresenta o caráter justo e reto de Deus em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Amém? Estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, sem contudo guiar-se por princípios espirituais. E finalmente analisaremos a ideia de que, segundo Bildade, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe do moral. Amém? Ao longo de cada argumento de Bildade, veremos a contraposição de Jó. Aí, por fim, Jó ele vai vir refutando. Todas as vezes que Bildade vem com argumento, Jó ele vem refutando, ele vem contrapondo, né, o argumento, né, de Bildade. O pecado é em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Vamos lá. Deus é justo e reto. A teologia de Bildade possui semelhanças com a de seu amigo Elifaz. Para esse segundo amigo,
as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas, né? Então, a forma, pelo fato dele olhar e falar assim, que Deus, né, punia pessoas justas, tipo assim, então, a forma que ele colocava-se como se Deus fosse um Deus, né, injusto, né? Porque, tipo assim, você está praticando toda a justiça, você está procurando fazer tudo aquilo que é certo, e de repente todo dia você só recebe o mal, então o que acontece? Aí o filho olhou e falou assim, então, na realidade, esse Deus ele não é um Deus justo, né? Na forma de pensamento dele, né? Vamos lá, mas Deus, ele é justo e ele é santo, tá? Diz, irmão. Tem vezes que isso passa pela mente da gente, porque a gente está procurando fazer o certo, e as pessoas que são injustas no mundo, isso tudo vai bem na vida dela. E ela vê que pisa em você, te humilha, mas sempre dá certo na vida. E você parece que está tudo errado. Às vezes o inimigo tenta colocar isso na nossa mente, né? E até mesmo algumas pessoas, né, às vezes tenta colocar isso na nossa mente. Então tem que dar ouvido. Se você dá ouvido... É essa vigilância que Deus fala, para a gente vigiar, porque Ele não para de perturbar a sua mente. É verdade, 24 horas praticamente ele anda ao nosso redor, né, lançando dardos inflamados. Lá em Efésios fala, né, que ele vive nas regiões celestiais lançando dardos inflamados. É por isso que a Bíblia fala que, né, que a gente tem que nos preparar com o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados, né, no pensamento romano, né, porque quando Paulo ele figura a armadura, né, dardos naquele tempo, era como se fossem flechas, o que acontece? Na ponta dessa flecha, eles colocavam, era como se fosse um velcro, e eles colocavam fogo na ponta daquela flecha, e aí jogava aquela flecha, vamos supor, no muro da cidade, né, numa casa, num telhado, em algum lugar, para que aquela casa pegasse fogo. Então o que acontece? O dardo inflamado do maligno é isso aí, né? Na realidade ele joga, né, um pensamento na mente da pessoa, né? E vamos supor, às vezes a pessoa ela está feliz da vida, né? Ela está no seu canto, tudo está dando certo, mas de repente o inimigo ele vem e começa a oprimir, né? Porque quando o inimigo ele já chega perto da gente, irmãos, você já sente a opressão dele, né? Quando você está naquele lugar de tristeza, você está naquele, como diz os jovens, né, baixo astral, né? O que acontece? Quando você está dessa maneira, pode ter certeza, é porque você está sendo oprimido pelo inimigo. Então, mais do que mediar, o que você vai fazer? Você vai ler a palavra, ou você vai procurar ir para a oração, ou você vai procurar ir louvar a Deus, né? E quando você louva, né, a sua alma se alegra, e aí é onde você consegue vencer essa batalha espiritual, né? Jejum, oração, leitura da palavra, né? São as formas que nós vencemos os dardos inflamados, né, do maligno. O escudo da fé, quando você, tipo assim, o inimigo vem oprimir, você começa a louvar a Deus, é porque você está demonstrando fé em Deus. É onde você apaga, né, o dardo inflamado do maligno, né? Pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Por outro lado, como Deus não era injusto, então Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido. Assim, a teologia de Bildade pode ser classificada em duas esferas: a dos maus e a dos bons. Por exemplo, Bildade assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. Quando os seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Irmãos, eu tinha na minha mente, a princípio, os filhos de Jó, tinha na minha mente que os filhos de Jó
eram maus. Só que hoje em dia eu já penso diferente. Os filhos de Jó eram filhos bons. Por que, pastor? A Bíblia sabe que Jó fazia sacrifício por eles, porque se caso eles fizessem algo que desagradasse a Deus, né, os perdoasse através do seu sacrifício, né? Então o que acontece, irmãos? Jó conhecia muito bem a vida dos seus filhos.
ela exerce, consegue organizar, porque a mulher é muito organizadora e tudo mais, mas às vezes na hora de pegar mais firme no negócio, Deixa frouxo. deixa frouxo. É verdade. Eu falo isso porque eu já presenciei igrejas que eu já fui pregar, que tem pastoras, e já fui em igrejas onde tem pastor, é diferente de igrejas que tem pastora. E é mesmo. É diferente. Hã? Qual a diferença com isso, senhor? Vamos supor, deixa às vezes o negócio correr frouxo, às vezes passa muita mão, entendeu? Por exemplo, uma coisa que eu presenciei, Não é mais passivo. uma coisa que eu presenciei, por fim começa a aceitar coisas que não pode Está aceitar, fora de dentro da palavra. de dentro da palavra, Está fora. Eu presenciei também, por isso que eu sei. entendeu? Uma pessoa me contou, eu não vou falar o nome dessa pessoa, Sim. é igual tipo assim, essa igreja tinha uma pastora. Aí de repente no final vamos supor, tinha a Santa Ceia, né? Aí no final da ceia, né, praticamente a pastora deixava o filho ir lá e comer a ceia. Não pode, é algo Não santo, pode. é algo sagrado. É lógico. Eu não sei se é por falta de conhecimento, talvez seja com a falta de conhecimento, ou frouxura mesmo, né? Então não pode, é algo consagrado, Tem que jogar fora. né? Aí vamos supor, na hora de talvez de chamar, É consagrado. jogar fora não, tem que separar enterrar ou tem que jogar em águas. em água. Ou você coloca na pia e você dissolve o pão e dissolve o vinho também ali e deixar correr pelas correntezas, vai para o mar fora, vai pro... Eu nunca os ficava rios lá imaginando, É. porque, Uhum. por exemplo, Assim, não vou falar igreja também, esse negócio de- sim, Então, aí arrumava aquela mesa bonita para ceia, Sim. com cacho de uva. sim. Tá? Aí, no final, Não, a gente ia comendo a uva. a uva pode. A uva pode. Vamos supor, o que está dentro da bandeja, É o que está dentro da bandeja. ou presta, o que estiver dentro da bandeja, É. que foi levantado para o A céu, que consagração. foi consagrado, É. não pode. Não pode. Não pode. Se tiver o vinho lá na mesa, Os se elementos tiver da mesa tem problema. se tiver o pão lá na mesa, mas não foi levantado ao céu e não foi consagrado, aquilo lá pode dar para criança, pode dar para quem quiser. Só que o que essa pastora estava fazendo, pelo que eu entendi, essa pessoa que contou para mim, Era né, o pão e o vinho mesmo. estava um pão e vinho consagrado. Aí comia como se fosse qualquer comida. Isso. Tá E o entendendo? filho não era uma criança. Mas- Se fosse uma criança, né, a criança é inocente, não tem nada a ver. É um adolescente O praticamente. adolescente tem entendimento. Aí já tem uma entendimento. É isso que eu ia falar, eu ia acabar de falar assim. Como os irmãos. Se o pastor, não orientou na igreja, não houve orientação, entendeu? A pessoa se fez sem saber, sem o conhecimento, é perdoado, Deus perdoa. Agora, a partir do momento, se eu estou aqui agora, aprendendo, eu aprendi agora, hoje mesmo, essa questão. Então, aí Deus já, você sabe. É aonde que eu falo com a senhora que as coisas começam a refrouxo por fim. Vou dar um exemplo para os irmãos de liderança. Dilma Rousseff. Né? Só misericórdia. O que aconteceu? Começou muito bem. Né? Começou bem. Ela começou bem. Só que, no fim, deixou a desejar. Né? Mas ela começou bem porque, a princípio, Lula estava por trás. Era conduzida, ela não sabia nem falar, cara. Ela não sabe até hoje. Até hoje ela não Até hoje ela não estava lá. Então, ela começou a conduzir bem porque Lula estava por trás dela. Quando Lula alcançou um câncer, ele teve que ficar hospitalizado, Bagunçou tudo. bagunçou tudo. Fala, Ana. Ô, pastor, olha só, uma pessoa me falou, e eu não questionei por quê, mas é uma coisa que ficou dentro da minha cabeça, assim, matutando. A pessoa falou assim comigo, que minha mãe é espírita, né? Aí eu comentei com essa pessoa, ela está liderança da igreja, que minha mãe ia, ela falou assim, ó, sua mãe vai vir e tal, você deixa isso, você só não deixa ela pegar na ceia, porque traz maldição para a igreja. Quem? Traz maldição para a igreja se ela pegasse na ceia. Quem? Sua mãe. Por ela não. Mas sua mãe é evangélica? Não. Mas ela é de outro ministério. Não, ela é espírita. Não é convertida. Ah, sim.
Mas aí não pode. Só quem pode cear é quem é batizado nas Batizado. águas. Nas Se a águas. pessoa não é batizada, se ela se atrás maldição na igreja, Não, Para a igreja não. Pra ela. Para ela. É porque a Bíblia Sagrada fala que por causa. maldição para a igreja. Não, para a igreja não. Para pra ela. igreja não, pra ela. Ela poderia morrer É. ou até mesmo ficar doente se tocar Sim. você. Entendeu? A Bíblia Sagrada fala assim. Tá ok? Até Tem aquela parte de Coríntios. Sim. Pega. É 30, 31. Quer ver? É 11, 1 Coríntios 30 ou 31. Pega só para você ler o que está escrito para você poder. Você sempre, quando tem dúvida, você vai aqui, que é o manual do nosso aí. Da ceia, né? É verdade. É o nosso manual, é esse aqui. É o Quando 1 você- Coríntios. Quando Deus, em Coríntios, ele fala: qualquer um que comer este pão ou este cálice, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que até dormem. Esse até dorme aqui, ele tem meses que já morreu. Você entendeu? O que significa? Por que você, quando batiza, você vai tomar ceia? Porque você foi instruído antes do batismo como que seria a sua vida. A sua mãe não foi instruída. Entendeu? Ela não pode cear. Sim, a minha dúvida era se para realmente maldição. Não, para a igreja não. Não, Pra a igreja não. Traz Tá para bem? ela. Vamos lá, que senão não. O que acontece? A questão, eu falei com os filhos de Jó, né, praticamente eles deram crédito às mulheres, né? Até mesmo as suas irmãs, praticamente, eles deu crédito. E a mulher tinha pouco crédito naquele tempo. Era onde nós paramos, né? Aí vamos lá. Por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus e se reconhecesse o seu pecado. Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus, se reconhecesse o seu pecado. Mas se você procurar a Deus, Bildade falando, né? Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, e se você for íntegro e puro, Ele se levantará agora, mesmo em seu favor, e o restabelecerá no lugar, por justiça cabe a você. Então, o que Bildade estava dizendo? Ou você é um pecador, Jó, ou Deus é injusto. Não tem condições. Porque você está aí levantando, está dizendo que é um homem justo, que é um homem íntegro, né? Que não fez nada para desagradar a Deus. Mas por que tudo isso, né, sobreveio? Então o pecado que Bildade cometeu, né, foi o mesmo que ele faz. Né? Ele já entrou acusando a vida de Jó, dizendo que Jó, irmãos, estava em pecado diante da presença de Deus. Ele estava com pecado oculto. Né? Já ele faz acreditar que o pecado dele era aberto mesmo, mas Bildade já estava acreditando, né, que o pecado de Jó era um pecado oculto, porque ninguém tinha visto Jó pecar, mas alguma coisa Jó havia cometido às escondidas. Então essa era a linha de pensamento de Bildade, né? Então ele falou assim: ó, sabe o que você faz, ó? Implora a Deus, implora ao Todo-Poderoso. Se você for íntegro e puro, como você está dizendo, Ele se levantará agora mesmo e em seu favor, e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. Então, tipo assim, se você é justo, com certeza, se você pedir perdão a Deus, ele vai te voltar para a posição que você tinha antes. Vamos lá. Uma compreensão limitada da natureza de Deus. Bildade traz consigo uma compreensão completa e limitada da natureza de Deus. O que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja a consequência de um pecado oculto, que eu falei para os irmãos agora. Assim, outra compreensão evidente: Jó deve demonstrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus.
é uma teologia que destaca uma meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. Isso aqui, irmãos, entra a teoria da prosperidade. Não é teologia da prosperidade, que isso não é uma teologia, a teoria, né, da prosperidade, que eles acreditam assim, que se o homem for justo, ele receberá todo o bem de Deus, né, que o homem será próspero sobre a terra, e a forma que Deus vai demonstrar que o homem é justo e é íntegro é multiplicando os bens que ele tem. E não é assim. Tem gente que vai ser justo pro resto da vida dele, vai ficar pobre, porque não tem o dom de Deus da riqueza, não recebeu de Deus o dom da riqueza, porque a Bíblia Sagrada fala em Eclesiastes, né, que ter riquezas é dom de Deus, amém? É dom de Deus. Vamos lá. Mas se tu de madrugada, humildade falando, mas se tu de madrugada buscares a Deus, que o Todo-Poderoso, pedires misericórdia, e se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Logo, o enfoque de piedade não é a graça que flui de Deus, mas o esforço humano que, por mérito próprio, pretende justificar o homem diante de Deus. Então, irmãos, nós não somos salvos por mérito. Nós só somos salvos porque nós reconhecemos Deus, como naquele tempo, né, Jó reconhecer Deus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Já hoje, nós reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador, né, da vida, da nossa vida, né? A imperfeição humana, diante da defesa teológica feita por Bildad, Jó pergunta: como se justificaria o homem para Deus? Aqui a fala de Jó, tá? Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará a aproximar-se de Deus. Dessa forma, a autopurificação não passará de presunção. Então, irmãos, é o que eu disse para os irmãos: não adianta a pessoa ser boazinha, não adianta. Não adianta. Tem gente que fala assim: eu acredito que essa pessoa vai ser salva porque ela é muito alegre. Eu acredito que essa pessoa vai ser salva porque ela é muito bondosa. Eu acredito que essa pessoa vai ser salva porque essa pessoa faz muita caridade para os pobres. Não é por, fora de cogitação. Não é por obra e nem por bondade, né? Justamente. A salvação, ela é pela fé. Amém? Pela fé em quem? Em Jesus. Hoje é fé em Jesus. Lá naquele tempo, né, ele cria em Deus, amém? Mas visando, apontando para o Salvador que viria, né? Desde aquele tempo, irmãos, os salvos eram salvos tanto pela fé e tanto pela graça. A lei existia, mas o homem não era salvo desde aquele tempo por méritos. O homem era salvo se o homem se voltasse a Deus. Se o homem se voltar a Deus, né, todos os momentos da história, irmãos, com certeza ele receberá a salvação. Amém? Aí, novamente ele fala, né? Pode falar. Eu me perdoe. Pode falar. Então, por exemplo, o esforço do homem, o seu esforço, até então seria mais uma pedrinha na coroa, o seu esforço, você está entendendo? O que acontece? Eu vou esclarecer. O esforço de conhecimento da palavra de Deus, o esforço
de cuidar do rebanho, o esforço. O homem faz o esforço e Com certeza vale alguma coisa. aham. Com certeza. Né? Não quer dizer que tudo que eu faço aqui, né, eu estou querendo mostrar para os irmãos que tudo que eu faço aqui não vale de nada, não. Vale. Com certeza que vale de alguma coisa. Vai valer para quê? Para você receber o galardão. Mas mesmo assim, você só vai receber o galardão. Por exemplo, o homem, vamos supor, ele aceitou Jesus como Salvador. Procurou andar buscando a Jesus e tendo como alvo somente Jesus, né? Só que se ele transgredir a palavra de Deus, vamos supor, ele aceitou Jesus, mas não obedece à palavra de Jesus, então de nada vai adiantar, né? Então, o homem aceitou Jesus, não quer dizer que as obras não vão valer de nada. Aquelas obras que ele está fazendo aqui, com certeza vai pesar para o seu galardão. Mas vamos supor, a pessoa não aceitou Jesus, fez muitas obras, teve muita bondade, pensa uma pessoa boa, mas não queria saber de Jesus. De nada valeu. Porque a única forma de alcançar a salvação é por Jesus. Amém? Pastor, minha mãe era tão boa, eu acredito que ela foi para o céu, ela fazia caridade para os pobres, ela praticamente ela era uma pessoa alegre, ela é uma pessoa bondosa, de coração muito bom, mas ela aceitou Jesus? Não, então, fora de cogitação, amém? Porque a Bíblia Sagrada fala, né, que se com tua boca confessares a Jesus como teu Senhor, e em teu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? Então, é o único meio de salvação é Jesus. Amém? Vamos lá. Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás com fosco, e as minhas próprias vestes me abominarão. Jó, irmãos, era um homem mais entendido. Era um homem mais entendido das coisas de Deus naquele tempo, tá? Porque naquele tempo, eu estive estudando um pouco da história daquele tempo, eles acreditavam assim, que o homem, quando ele queria ser purificado pelo fato das leis antigas, tanto na lei de Moisés existia isso, que o sacerdote, quando ele tinha contato com uma pessoa imunda, ele tinha que ir lá na bacia, né, que existia no tabernáculo, ele se lavava naquela bacia e depois ele ficava fora do arraial por algum tempo. Então, havia uma crença naquele tempo. O que acontece? Aqui, ó, ainda que eu me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão. Então, eles acreditavam o seguinte, que eles fossem lá e pegassem a água na neve, ele colocava a neve, vamos supor, pegava a neve e colocava dentro de um balde, né, um recipiente, uma bacia, sei lá, que existia naquele tempo. E aí, vamos supor, ele colocava para derreter aquela água ali dentro. Depois que aquela água derretia, ele pegava aquela água, tomava banho com ela, né? Depois, o que ele fazia? Lavava as suas mãos com sabão. Eles tinham uma crença que eles eram purificados dos pecados fazendo isso. Era uma crença, né? É igual a crença que tem, vamos supor, os umbandistas, né? Que eles falam que para ser purificado eles têm que fazer banho com ervas, né? Tem outros, vamos supor, no catolicismo eles têm uma crença, né, que para ser purificado eles têm que, né, cinza, lá, a cinza que tem que receber a quarta-feira de cinza, lá eles têm que lá passar a cinza na testa para receber a purificação, né? Já quando não é nesse tempo, praticamente ele tem que receber a água benta do padre, né, porque para ser, né, purificado, né, já existe, vamos supor, em outras crenças aí, né, eles creem que se passar pelo sal grosso, ele está recebendo
uma purificação. Então, irmãos, nada disso, nada desses amuletos, O homem inventa muita moda, né? muita moda, Nossa, meu Deus. nada disso, irmãos, pode purificar o homem do pecado. Né? Diz, irmã. Eu não sei se é Deus, mas eu vejo assim no Facebook muitos padres falando assim das mentiras de Maria. Eles falam que os católicos não estudam a palavra, por isso fica acreditando nessas coisas, falando assim que Maria não é Jesus que é o Salvador. Falando das idolatrias, dos negócios de orar para morto, isso acho que Deus usando, né? Agora, eu não vou te falar para você, vamos supor que você aceitou Jesus. Quando você faz um ato de bondade, é claro que você vai colher a bondade. Todos os atos bons que você cometer, né, com certeza você vai colher. Agora, se você também é uma pessoa, se você é um cristão e planta o mal, você vai colher o mal. Tudo que o homem plantar nessa terra, seja ele cristão ou não, ele vai colher dos seus atos. Consequência do Consequências. É igual, né, pastor? Assim, se eu acredito assim, a gente não faz nada para pensar em receber da pessoa. Sim. Mas quem gosta de fazer o bem, né? Aí você vai fazendo bem a muitas pessoas. No momento que você estiver precisando, o mínimo, aquele pouquinho que você fez, Deus não saber que fulano está passando por isso, Deus vai tocar no seu coração para aquela pessoa, aquilo ali fica guardado. O mínimo que a pessoa faz assim, para mim, coisinhas tão simples, com até uma palavra, uma coisa de amor, um gesto de amor, eu guardo no meu coração. Né? Então, assim, no momento que se eu souber que a pessoa está passando por alguma coisa, sabe, com certeza eu vou ver o que eu posso fazer. Né? Um pouquinho de um, pouquinho de um, um pouquinho de outro, Deus vai suprindo as coisas. Então, eu acredito isso, que o bem, depois você vai receber. Com certeza. Mas eu conheço pessoas que só fazem há muito tempo, só faz o mal e está prosperando. Mas o que acontece? Essa colheita pode ser que nessa É terra, uma colheita enganosa. mas ela pode colher futuramente. Aqui na terra, talvez ela vai colher só coisa boa. Mas vamos supor, não aceitou Jesus, o mal vai acompanhar a vida dele. Não, a pessoa fica dentro da igreja. Mas nem todos que estão Mas na igreja é salvo. trigo. Não, eu estou falando que vai ser salvo, estou falando assim, está prosperando, como diz a minha irmã. Se existe justiça na terra, falando, não está. Vamos supor, a senhora está querendo dizer o seguinte, que ele está na igreja, está buscando a Deus, só que é uma pessoa má, de coração, né? É igual a gente falou, né? A Bíblia Sagrada fala que naquele tempo, Jesus vai virar, para alguns vai dizer assim, ó, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Ah, Senhor, mas nós expulsamos demônios, né? Nós profetizamos, apartai-vos de mim, né? É isso que vai receber, essa palavra que vai receber, né? Então, não fica acreditando que tipo assim, às vezes, igual eu te uma vez, chegou para mim e falou assim, não sei que pecado que foi, coisa que a mulher pastor estava cometendo, falou assim, a partir de agora também vou fazer isso, aquilo outro. Porque a mulher pastor faz isso, aquilo outro, também vou fazer. Olha para você ver, ela virou para os olhos, você vê, Robson, olha a mulher pastor fazendo isso, aquilo outro, eu vou passar a fazer também, porque não é pecado. Eu falei assim, eu virei para ela e falei assim, se a mulher do pastor for para o inferno, você também vai? Aí ela foi, né, e acabou na hora, né, por quê? Né, existem consequências para o pecado. Não, fala assim, porque é uma pessoa assim, é a minha ex-cunhada. Sim. Eu e meu sobrinho ali, né? E, não, fica até difícil você orar por ela, porque ela acredita que ela está agradando a Deus, que Deus está com ela e está contra a minha família. Né? Sim. Não, mas Deus vai curar ela. Deus vai curar, né? Eu acredito. Tem coisa que deseja. Assim, como tem que você pode chegar e falar com Deus, né? Eu
postura dela não é certa, tá entendendo? E faz alguma coisa, porque aí Deus vai colocar outra pessoa. Então a oração vai salvar a vida dessa pessoa, tá entendendo? Vamos andar que nós estamos no primeiro ponto ainda, senão já está dando quase 10 horas, vamos lá. Aí deu para entender essa doutrina aqui de Jó, aqui, né? Ainda que eu me lave com água de neve. Então eles acreditavam que seria purificado, né? Vamos lá. A linguagem é poética, mas ela afirma objetivamente a doutrina da santidade de Deus e a pecaminosidade humana, né? Então Deus é santo e o homem, né? Ele é pecador. Por mais, irmãos, que o homem ele tenta ser perfeito, mas ele não vai alcançar. Enquanto ele estiver na matéria humana, ele não vai alcançar a perfeição. A partir do momento que ele alcançar a perfeição, ele será arrebatado dessa terra. Amém? Deus é santo e Jó um pecador. Entretanto, essa não era a questão para Jó. O grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma: é verdade que onde há sofrimento há pecado? Seus amigos responderiam sim. Jó, um redundante, diria não, porque ele sabia que ele não tinha pecado. Você sabe quando você está levando uma vida santa diante de Deus e quando não está, né? Às vezes tipo assim, às vezes pecados bobos que às vezes a gente comete, mas é pecado e todo mundo faz isso. Não adianta falar que não faz porque faz. Um exemplo: você chegou no lugar e às vezes tem alguém falando mal de outra pessoa. Vamos supor que você está falando assim: fulano tal é preguiçoso demais. E você concorda que a pessoa é preguiçosa. Tipo assim, não, realmente eu concordo, fulano tal é preguiçoso. Só de você ter concordado com isso, você já pecou. Você já pecou. Por isso que não há um sequer sobre a face da terra que não tenha pecado, não tem. Eu mesmo já cansei de criticar pessoas. Eu mesmo já cansei de criticar pessoas. Quem é que não critica? Às vezes você vê uma coisa errada, você vê que a pessoa está falando aquilo ali, você critica mesmo. Não tem jeito. E às vezes você nem abre a sua boca para criticar, mas às vezes você concorda. Não adianta falar que você não tem pecado, porque você tem. Não tem jeito. Mas é pecado falar que a pessoa é preguiçosa, ela é tipo assim, você fazer uma autocrítica. É julgamento, né? De qualquer jeito é um pecado. De qualquer jeito é um pecado. Por exemplo, uma coisinha que é pecado e que ninguém dá ligança. É tipo assim, por exemplo, alguém ligou na sua casa, por exemplo. Aí, tipo assim, fulano tal tá aí? Tá não. Aí então depois eu vou, não, peraí, eu tô brincando, é de brincadeirinha, tô mentindo de brincadeirinha. É pecado. Mas aí se for assim, a gente tem que ficar quietinho dentro do quarto e não sair, porque mas é o que eu estou querendo dizer, você tem que viver a vida e pedir perdão para Deus, porque tudo, né, tem muita coisa que a gente faz. Quer ver outra coisa que as pessoas fazem na inocência que é pecado? Tipo assim, adivinha o que está aqui na minha mão? Aí você fala assim, uma moeda. Não. Só de você, tanto quem está pedindo para adivinhar e tanto quem está adivinhando está pecando. Adivinhação é pecado. Por isso que Deus fala que a gente seja verdadeiro em tudo. Em tudo. Então o que acontece? Não tem como fugir disso aí. Você é pecador, eu sou pecador. E não. O que nós temos que fazer? Nos esforçar para andar de uma forma mais santa. Em vigilância. Em vigilância. Mas o que acontece? É tanto que a Bíblia fala que o reino de Deus será alcançado pela força. Pela força. Né? Que força é essa? Força de vontade. É isso que vai te levar à salvação. Mas
quer dizer que você tem que viver uma vida totalmente sem pecado? Que você não vai conseguir. Se for assim, o mundo inteiro está condenado. Está todo mundo condenado. Entendeu? Pastor, vou contar Diz. rapidinho. Ontem eu falei isso com a minha irmã. A minha irmã, a filha e o marido que moram junto dele, né? Então ele fica comendo o esposo da minha sobrinha, né? E a minha sobrinha pega no pé e faz um regime. A minha irmã fez um pirê, aí foi lá dentro, a minha irmã pegou para ela um pão e passou o pirê e comeu, né? Aí ele foi com a colherada e comeu o pirê, não pegou o pão, que ela fica pegando o pé para ele comer as coisas assim, né? Sim. Só que aí chegaram, estavam reunidos, né? Olha lá, comeu o pão. Falta ela mal, né? Instigando. Que... Aí onde eu fui, Deus me usou e falou. Falei, olha, vou falar para você, isso não está certo não, o que você faz. Sabe, essa brincadeira, porque a minha sobrinha ficou com raiva, aquela raiva dele tudo. Falei, não faz isso não. Porque graças a Deus, né, ele já conhece você, que depois você se desculpou, não, ele não comeu o pão, não, tudo. Falei, mas você está acusando a Satanás. O ato de ter falado mal, né? Foi um ato pecaminoso. Então, essas coisas todas de brincadeira, eu não fiz isso, né, sabe, é brincadeirinha. Magoar o outro com palavras, né? Eu falei, não fale isso, porque a boca fala do coração está cheio, faz uma certa brincadeira, para depois falar é brincadeirinha, não é? A boca fala do coração está cheio. Vamos lá então. Deus já havia testemunhado acerca da integridade e da justiça de Jó. Isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. Amém? Irmãos, a partir de agora não vai trancar dentro do quarto e vai ficar lá e sem sair de dentro de casa, né, para não cometer pecado não, porque não vai adiantar. Mesmo lá dentro do seu quarto lá, mesmo lá dentro do quarto você vai pecar. Tá bem? Então, não tem jeito. Isso aí não tem como. Isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição. Então, irmãos, às vezes o justo ele sofre. Ele sofre. Mas não quer dizer que ele tem pecado. Nem sempre. Né? Nem sempre quer dizer que ele tem pecado. Porque às vezes pode ser pecado, sim. Pode ser consequência. Né? Mas não cabe a nós julgar, sair julgando os outros. Fulano tal tá assim porque pecou. Né? Então, o mal do ser humano é esse. Às vezes sair julgando, né? Esse era o caso de Jó. Agora o segundo tópico, pecado visto como quebra de moralidade tradicional. Nós vimos primeiro, irmãos, Bildade acusando Jó do pecado, né? Acusando Jó de pecado e mostrando que Jó havia pecado porque ele estava sofrendo. Agora, ele vai começar a mostrar que Jó quebrou a tradição. Por isso que Jó está sofrendo, que ele quebrou a tradição. Vamos lá. Moralismo por tradição. Bildade também está comprometido na defesa da moralidade, que ele acredita ser a correta. Para ele, não havia nada errado quando fez a defesa da justiça divina. Todavia, não sabemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. Amém? Então, o que acontece, irmãos? Não existe, só um minutinho aqui, na cabeça de Bildade, ele entrou na defesa de Deus. É como se tivesse assim, ele era um promotor de Deus sobre a face da terra para poder julgar a causa de Jó. Ela colocou como se fosse, né? Então, ele achava que quando ele estava ali levantando, né, praticamente ele estava agradando a Deus. Mas, por fim, você vai ver lá na frente, quando Jó ora com os seus amigos, você vai ver que tanto ele faz tranquilidade, tanto Zofar, né, e Eliú, praticamente eles estavam errados nas suas colocações. Eles estavam certos quanto a algumas linhas de pensamentos, mas eles estavam errados como eles estavam colocando em prática
aquelas linhas de pensamentos. Entendeu? Porque ele estava acreditando assim, eles acreditavam, né, que vamos supor, eles acreditavam que Jó tinha quebrado a tradição, mas eles já entraram acusando a vida de Jó. E na realidade, Jó, nele não havia pecado. Não havia pecado do que eles estavam falando, né? Vamos lá. Todavia, não podemos falar a subversão da ordem moral. Na verdade, Bildade simplesmente repete o que já vem sendo defendido por gerações passadas. Todavia, acrescentando alguns contornos aos seus pressupostos teológicos. Para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida, né? Então, irmãos, tem muita gente que pensa assim, até nos dias de hoje, quando você quebra uma regra que o mundo está dizendo aí, por exemplo, uma vez eu estava, vou dar um exemplo do dia de hoje. Eu estava lá em Montes Claros ainda, né, vendo lá em Montes Claros ainda, quando era um dia de sexta-feira da Paixão. E aí, tipo assim, e pra gente que é cristão, um dia de sexta-feira da Paixão, né, evangélicos, né, os evangélicos, praticamente é um dia normal. Se for para comer carne, sexta-feira da Paixão, é normal, né? Aí, tipo assim, e no dia normal, qualquer dia, você pode tomar uma tropeção e pode arrancar a cabeça do dedo, é normal. Aí uma pessoa, por exemplo, estava observando o vizinho, né? Que o vizinho estava fazendo carne no dia do sexta-feira da Paixão. E esse vizinho era evangélico. E de repente, o que aconteceu? Esse vizinho arrancou a cabeça dele na tropeção. Aí, o outro lado entrou e falou assim: isso aconteceu com você porque você está comendo carne no dia de hoje, sexta-feira da Paixão, não pode comer carne. Então, mas ele não poderia arrancar a cabeça do dedo também num dia comum? Poderia, né? Isso aí poderia acontecer num dia comum. Então, o que acontece? São pessoas que começam a levar a vida numa superstição, num tradicionalismo, né? Então, Bildade tinha esse tipo de pensamento, né? Às vezes ele é daquele tipo que, isso é porque ele quebrou alguma regra, quebrou algum dia santo, né? Ele falou, fez alguma coisa, né? Que quebrou a tradição. Então, mas na realidade, Jó não havia pecado, né? Como o entendimento de Bildade era de que o universo é controlado por leis morais inflexíveis, ao quebrá-las, Jó sofreu as consequências da mesma forma. Da mesma forma que sofreu quem quebra a lei da gravidade. Então, por exemplo, quem quebra a lei da gravidade, né, a tendência é cair, né? Porque se joga uma pedra para o alto, um exemplo, né, a pedra, a tendência é descer. Se uma pessoa querer pular de um prédio alto, né, a tendência é descer, a queda vai ser feia. Então, ele pensava dessa maneira: Jó quebrou a lei da gravidade e ele está caindo, ele está em decadência por causa disso. Vamos lá. Bildade acreditava que de nada adiantava Jó achar que os maus prosperavam, pois isto era apenas ilusão. No seu entendimento, a prosperidade dos maus assemelhava-se às raízes de uma árvore que foram cortadas, cujos ramos, embora mantenha-se a aparência de verdor por algum tempo, todavia necessariamente murcharão, né?
Então, ele acreditava nisso, né? Que a prosperidade consistia em a pessoa fazer o bem. Se você faz o bem, você tem a prosperidade financeira. Se você não faz, você não tem. E a vida não consiste nisso. Por quê? Quantas pessoas que têm cometido maldade aí, irmãos, e têm só ficado rica? Rica. Né? Então, a vida não consiste nisso, né? Nem nos bens materiais e naquilo que nós temos, não. Tá ok? Ô, pastor, Diz. isso também, quantas pessoas que estão fazendo maldade são ricas. Aquele versículo que fala que pode um camelo entrar no buraco do navio, que um rico entrar no reino do céu, se refere às pessoas que têm prosperidade e agem com maldade. É justamente aquilo que fala em Timóteo, que fala que a raiz, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos nós. É quando o homem ele coloca o amor ao dinheiro. Porque tem gente que fala assim: o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, dinheiro não é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando o homem ele põe o seu amor, o seu coração no dinheiro, nos bens materiais, então é aonde vem a decadência dele. Porque uma pessoa que tem amor ao dinheiro, é fácil você conhecer ele. Ele acha que o seu dinheiro compra tudo. Até mesmo a sua saúde, até mesmo a sua salvação. E isso, irmãos, existe até dentro de igreja, tá? Evangélico. Pessoas que colocam o amor no dinheiro. Por exemplo, eu já vi pessoas, eu já convivi com pessoas, eu já fui pastor de pessoas que achavam que por ele ser um dizimista na casa do Senhor, tinha que tratar ele de forma diferente. Onde já se viu isso? Não. Eu, como pastor, eu tenho que tratar todo mundo de forma igual. Aí ele chegou para mim e falou assim: fulano de tal, ele nem é dizimista, mas o Senhor coloca a filha dele para cantar. Ah, meu Deus do céu. Aí tipo assim, e o que é que tem a ver a filha dele com ele? Eu estou colocando a filha dele para cantar porque eu vejo que a filha dele está andando de uma forma correta. E se fosse assim, então, eu poderia ficar no mundo e confiar somente que minha mãe seria salva, eu ia grudar no pé dela e ela, quando estiver subindo, eu ia subir junto com ela também. Não é assim? E não é assim. A salvação, ela é individual, né? Então, o que acontece? Né? Porque você é um dizimista, né? Vamos supor, a pessoa é um dizimista, mas está vivendo uma vida de pecado. Como é que eu vou dar oportunidade para essa pessoa falar do amor de Deus aqui à frente? Não tem como. E você ser dizimista não é só você ser dizimista. A pessoa... Você tem que obedecer o que está escrito aqui. Justamente. Não adianta você dar o dízimo. Eu estava lendo sobre isso que nem eu. Sim. Não adianta você vir dar o dízimo e fazer coisa errada lá, não. Não adianta, né? E outra coisa, o pastor, ele tem que avaliar tudo, né? A pessoa dizimista, a pessoa, vamos supor, ela tem uma vida correta diante de Deus, né? Ela está andando com integridade, né? Tipo assim, aí com o passar do tempo, sabe o que eles fizeram? Chegaram para mim e falaram assim: nós vamos sair dessa igreja e nós vamos parar de dar dízimo. Eu quero ver se essa igreja sua vai continuar aberta. Só porque praticamente o dízimo deles era alto, com certeza era alto. Aí o que aconteceu? Eu falei assim: a minha vontade é que vocês não saiam, mas se vocês quiserem sair e está achando que se vocês saírem a igreja vai fechar, você pode ter certeza que não vai fechar. Não vai fechar, porque quem é dono da obra é Deus. Aí sabe o que aconteceu? Eles saíram. Tive dificuldade? Tive. Mas a obra não parou. Não parou. Não parou. Deus levantou outras pessoas, né, para poder
que está contribuindo com a obra para que a obra continuasse de pé. Levanta. Então, não fica pensando você, se eu parar de cantar na igreja, né, praticamente a obra vai parar. Se eu parar de pregar, né, se o pastor Robert parar de ser o pastor daquela igreja, vai levantar outro. Vai fechar. Deus levanta outro. Né? Com certeza. Ninguém é substituível. Amém? Nós temos que entender isso. A gente tem que ser humilde, cara, diante Justamente. Não podemos achar, né, que somos, né, que podemos, fazemos. Nada. Somos somente nós, né? Nós. Somos nada. Né, o eu. Nosso eu, né, tem que ser lançado por terra, né? Vamos lá. Não é verdade? Contemplando a cruz. No capítulo 19, é dedicado à defesa de Jó. É inegável que Jó sabia que Deus atua em um universo moral e que tudo que acontece está sob o controle. O homem de luz estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral, sendo, portanto, inocente, e que o seu sofrimento não teria razão aparente. Mas diante das acusações dos amigos, ele está disposto a abandonar toda a tentativa de se auto-justificar. Irmãos, preste bem atenção. Jó, nesse capítulo aqui, Jó, ele faz uma profecia para Jesus, tá? Ele é profeta. Nesse capítulo 19. Aqui, quer ver? Mas nem justamente aqui não. Misericórdia, meus amigos. Misericórdia, pois a mão de Deus me feriu, porque vocês me percebem como Deus o faz. Nunca vão saciar-se da minha carne. Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas no livro, fossem talhadas a ferro no chumbo, ou gravados para sempre na rocha. Ele quer abandonar toda a instância humana e apelar para um mediador redentor que defenderá sua causa. O que ele estava querendo dizer? Professor, se tivesse alguém, né, tipo assim, que pudesse contar toda a minha história, que visse, que realmente me conhece ao fundo, contasse toda a minha história, com certeza ia ver que eu não cometi nenhuma maldade. Que eu não cometi nenhuma maldade diante de Deus, né? Aí, onde que entra a profecia? Aí ele abandona a instância humana e apela para o mediador, redentor, que defenderá a sua causa. Alguém totalmente justo que vai ficar entre ele e Deus. E aí é que ele contempla a cruz. Meu Deus, estou pensando que o negócio está aqui na tela, irmãos. Tá, não. A todo tempo eu estou pensando, estou de costas, estou pensando que o negócio está dando na tela. Vocês nem para falar nada, hein? Não, que nós estamos vendo aqui. Mas tá bom. Aí o que acontece, irmãos? Aí no capítulo de número 19 aqui, no versículo de número 25, praticamente ele dá, no capítulo de número 25, né, aí ele dá, né, ele dá a profecia que fala a respeito de Jesus. Eu sei que meu Redentor, ele vive, e por fim ele se levantará. Amém? Agora vamos lá. A palavra Redentor traduz o hebraico Goel. Goel quer dizer, significa alguém que defendia um familiar quando este não podia fazer sua própria defesa. Se me falha a memória, Goel quer dizer defensor de Deus. Go, se me falha a memória, quer dizer defesa. El é Deus, defensor de Deus. Amém? Eu conheci uma pessoa que chamava Goel. Muito tempo atrás, acho que, se me falha a memória, é Goel, né? Significa alguém que defendia um familiar
quando eles não podiam fazer a sua própria defesa. No livro de Ruth, irmãos, esta palavra, ela aparece no livro de Ruth, quando Boaz, ele entra para defender Ruth, porque Ruth, né, praticamente começou a ser, pelo fato de ser estrangeira, pelo que parece nos dizer o texto, né, ela começou a ser tratada com indiferença. Aí, o que acontece? Boaz, né, chegou e começou a tratar ela de uma forma melhor, porque ela era casada com um parente próximo dele. Aí, mais para frente, você vai ver que Boaz vai lá e redime ela. Redimir vem da palavra pagar o preço. A pessoa é comprada pelo preço alto. Então, quando Ruth ela estava assim, mal vista pela sociedade por ser uma bita, de repente Boaz vem e casa com ela, por ela ter sido casada com um parente mais próximo. Existe a lei do levirato. A lei do levirato, por exemplo, a pessoa tinha um irmão e de repente esse irmão é casado. E quando o irmão morresse e não deixasse filho, o irmão mais novo ia lá e casava com a esposa do irmão para poder suscitar uma descendência. E foi isso que Boaz fez. Casou-se com Ruth para suscitar a descendência de Elimeleque, né? Para suscitar a descendência de Meleque, e da descendência praticamente de Ruth, né, que veio Jesus, amém? Vamos lá. Os primeiros líderes da igreja entendiam que Jó predisse a ressurreição que será efetuada por Cristo no final dos tempos e da qual ele participará. O patriarca queria a intercessão desse justo, imparcial e eficiente mediador. O pecado em contraste com a majestade de Deus. Irmãos, eu vou ter que resumir isso aqui, porque nós já estamos no final. E isso aqui, irmãos, a grandeza de Deus é o mesmo pensamento de Elifaz. Elifaz acreditava assim, que Deus, ele é um ser soberano, majestoso, né, humildade também, e que esse ser não se relacionava com o homem. É como se Deus fez o mundo e praticamente abandonou, né, aquele mundo, amém? Não há como negar que ao longo o longo debate entre Jó e seu amigo exaltou o poder argumentativo de humildade, o que fez com que ele repetisse várias vezes o que havia dito. No capítulo 25 ele destaca a onipotência divina. Deus é grande e poderoso, amém? Irmãos, eu fiz uma diferenciação entre teísta e deísta. Alguém pode me explicar qual é o pensamento do deísta? Alguém lembra? Eu fiquei meio coisa. O que nós somos? Vou fazer a pergunta. O que nós somos? Deístas ou teístas? Eu acho que é Teístas? Teístas? Não, não falando assim, mas Não. Theo é Deus, não é Isso. Mas aí teísta não tem Theo, não tem. Mas é teístas mesmo. Entendeu? É teístas mesmo, amém? Então o que acontece? Nós somos teístas porque nós acreditamos, lembra disso, grava isso, porque nós acreditamos que existe um Deus que é majestoso, que é grandioso, né, que é criador do universo e que tem um relacionamento conosco. Mas os deístas, amém? Os deístas acreditam que existe um Deus que é grande, poderoso, soberano, né, que fez o universo, mas não tem relacionamento com os homens, que ele fica lá sentado no seu trono, só vigiando o que está acontecendo aqui, mas ele não se interfere com nada. São pessoas que não têm conhecimento da Isso. palavra e não procuram conhecer. Conhecer a palavra. É porque aprendeu de outras pessoas, foi aprendendo de outras pessoas e acabou ficando com a mente tapada, né? Isso é assim também, galera. É o que acontece? Eu acredito que todos nós, talvez, já tivemos pensamentos e às vezes crenças e tradições
né, como essas que nós vimos aqui desses homens, né? É igual antigamente, aquele pensamento de tradicionalismo, né? O ano, nós temos que entrar o ano por ano né, com o pé direito. Né? É pulando 7 ondas, né? Pulando 7 ondas para que a nossa vida seja boa esse ano. Então tudo isso é o quê? Tradicionalismo. Aí a pessoa fala assim, sabe por que esse ano foi bom para você? Porque você não foi pular 7 ondas. Não tem nada. Até parece. Não tem nada. Nunca pulei onda nenhuma e nunca foi assim. Eu estou querendo mostrar para os irmãos a questão do tradicionalismo, da quebra da religiosidade. Infelizmente, né? Infelizmente as pessoas têm A única coisa isso. que eu já fiz pela ignorância. Se um gato preto passar na sua frente, eu espero assim, né? É tanta bobeira. É besteira. Porque eu era católica, né? No meu passado eu era católica. A questão de no cemitério acender a vela. Você estava acendendo para quem? Então, Acendia a vela, era para aqueles parentes que morreram. mas na realidade você sabia que quem recebe esse sacrifício é os demônios, né? Eu sabia, ainda bem que eu não sabia. É puro. Vamos lá. Por isso, por que quando vai fazer macumbaria, eles acendem 7 velas? Vermelha, Pelo que preta, nos dá a entender, branca. pelo que nos dá a entender, a única luz que os demônios vê são a luz que há em nós e a luz de velas, tá? As únicas luzes, pelo que dá a entender, né? Porque eles vivem nas trevas. Então, eles vivem procurando aonde está a luz para poder apagar a luz. Entendeu? É tanto que quando o demônio, irmãos, quando ele manifesta no sacrifício, irmãos, eu falo isso com experiência própria. Porque eu já cheguei a frequentar centro espírita, não fui macumbeiro, mas cheguei a frequentar para poder ver quando eu era novo, principalmente festa de Cosme Damião, ia direto, eu ia, né? E aí então o que acontece? Depois que eu virei evangélico, que eu vim para o evangelho, é que eu parei assim, é por isso que acontecia assim. Então as experiências que eu tive lá, que eu vi, então eu passei a entender um pouco melhor o mundo espiritual. E eu entendi o seguinte, que a única luz que Satanás vê é a luz que está em nós e a luz de velas. Primeiro, que quando uma pessoa chegava dentro de um centro espírita, eles falavam assim, olha, eu estou vendo uma luz aqui, né? Uma luz diferente, eu estou vendo uma luz diferente aqui nesse lugar. Os demônios manifestavam e falavam, por que luz diferente? Porque era diferente da luz de vela, entendeu? E outra coisa, isso não tem na Bíblia, isto é uma teoria, tá? Isso é uma teoria, porque às vezes você vai vivendo experiências e você vai, né, vai juntando as peças e vai tendo esse entendimento a respeito de coisas, amém? Então, por que é que Satanás, irmãos, quando ele se manifesta no ser espírito, ele fala assim, eu quero que um sacrifício que tenha 7 velas vermelhas, eu quero que tenha bebida, eu quero que tenha carne, eu quero que tenha manjar, isso, aquilo outro. Por que eles pedem isso? Porque nas trevas, no mundo das trevas, né, praticamente eles vivem ausentes de tudo. Então, ausentes da luz, ausentes de alimento, de tudo isso, né? Então, quando o demônio se manifesta, ele vai lá e come o sacrifício. Por que as pessoas fazem sacrifício na encruzilhada? Aí ele vai lá na encruzilhada, ele